E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, tá? Para continuar aqui com o nosso Blender Game Engine básico, tá? Falando um pouco sobre games, sobre criação de jogos e já ensinando já vocês, já passando aí as dicas sobre criação de jogos no Blender, tá bom? Vamos abrir aqui o nosso projeto do vídeo anterior, exatamente aqui onde nós paramos, tá? O que nós fizemos aqui? O que nós fizemos? Adicionamos um plano, tá? Um plano para colocar como chão. Adicionamos um cubo, certo? Para ser o nosso personagem, tá? Adicionamos materiais nesse plano e nesse cubo, tá? Adicionamos uma lâmpada tipo sol, certo? Para gerar aí efeito de sombra e tudo. E adicionamos uma lâmpada tipo M, tá? Tipo Remy aqui, ó, que é para dar uma tratada na sombra, tá? Para a sombra não ficar tão intensa, certo? A gente pode até dar uma diminuída aqui, ó. Olha só, tá vendo? Olha lá, ó. Certo? A gente pode até dar uma trabalhada aí na sombra, entendeu? Aqui, por exemplo, vou colocar o sol em 1, olha lá, a sombra fica mais, tá vendo? Ó, clareia mais, a sombra fica mais intensa, o objeto não está perdendo sua forma, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ele está literalmente no 3D. A gente tem um brilho excessivo aqui, ó, quando coloca para cima, porque é onde o sol está batendo, né? Esse sol virtual aqui está batendo com mais intensidade. Mas desse jeito, dessa forma aqui, tá legal, tá tranquilo aqui da gente trabalhar, ok? Hoje eu vou dar mais os detalhes sobre os gizmos de posicionamento, tá? E vamos animar esse objeto aqui, fazer uma interatividade nele aqui, para a gente avançar um pouco mais no nosso treinamento aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro que a gente precisa saber, antes de avançar aqui, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o seguinte, eu vou clicar com o botão direito em cima do cubo e aparece esses gizmos aqui de posicionamento, tá? Isso aqui são as coordenadas do mundo 3D, tá? Para você que não conhece aí, isso aqui são as coordenadas do mundo 3D, tá? Que significa isso aqui? Significa que aqui você tem a coordenada Z, onde você sobe e desce o seu item, tá? Coordenada Z. Aqui você tem a coordenada Y, desculpa, pegou aqui errado. Coordenada Y, tá? Onde você vai, vamos colocar assim, ó. O Y mais aqui vai ser a frente do nosso, tá vendo? Vai ser a frente do nosso play aqui. Então aqui você vai para frente e você vai para trás. Y mais você vai para frente, Y menos você vai para trás. Nós temos aqui a coordenada X, onde você vai X mais para a direita, X menos para a esquerda, ok? Vendo assim, ó, direita, esquerda, tá? Se você estiver de frente, ó, direita, esquerda, tá bom? Então, essas são as coordenadas aí no mundo 3D, certo? O Blender, ele já vem aqui, ó, ele é um software completo, tá? Ele tem essas opções aqui, ó, que é o Blender Render, que é para você fazer renderização de ambiente, né? Criar gráficos aí renderizados, criar imagens, né? É muito bom, criar animações, tá? Ele vem aqui com outro módulo aqui, que é o Cycles Render, que são gráficos de maior qualidade, tá? Gráficos realistas, né? Gráficos realistas, você vai poder criar animações realistas, você pode criar. Ele vem também com o Blender Game. Aqui nós temos aqui o Blender 4 Web aqui que eu instalei, mas depois no futuro a gente fala sobre isso. Mas vamos voltar aqui para o nosso Blender Game. Blender Game é a versão interativa para criação de games, tá? Criação de games e cenários interativos no Blender, certo? Quando se seleciona a opção aqui Blender Game, a gente habilita aqui diversas ferramentas que nos possibilita criar um cenário interativo e consequentemente criar jogos, tá? O que a gente precisa? Pessoal, isso aqui, ó, esse cubinho
vai representar o nosso personagem, tá? Mas antes vamos redimensionar aqui esse cubo, porque nessa grade aqui, ó, embaixo a gente tem o seguinte: essa grade aqui, ela mais ou menos, tá? Ela é mais ou menos um metro, 1 por 1 aqui, cada quadrinho desse, ó, 1 metro. Então nosso personagem está gigantesco, né? Ele está com 2 por 2 por 2 aqui, ó, tá vendo? Gigantesco mesmo, certo? Então o que nós vamos fazer? Agora nós vamos entrar no novo modo aqui do Blender. Por enquanto nós estávamos só no modo objeto, tá? É onde a gente tem o objeto por inteiro aqui, a gente consegue deformar ele com a escala, com a dimensão e tal, mudar de lugar e tudo, né? Mas existe um modo que se chama o Edit Mode, que é para a gente editar a malha desse cubo, tá? Esse modo Edit Mode nos permite criar modelos, tá? Fazer modelagem, né? Então vamos aqui primeiro aqui, vamos entrar aqui no modo Edit Mode, tá? Aqui, ó, Edit Mode, só clicar aqui embaixo aqui, ó, nessa abinha aqui, Edit Mode, pronto. Podem notar que é o seguinte, ó, o nosso objeto ele ficou, ele apareceu aqui essas pontinhas aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são os nossos vértices, tá? São os pontos de ligações que compõem o objeto, certo? Nós temos também os nossos edge, que são essas linhas aqui que compõem o objeto, são ligados pelos vértices, tá? E nós temos também, ó, aqui nessas três aqui, ó, nós temos aqui as nossas faces, tá? São as faces do objeto, ok? As faces do objeto. O que nós vamos fazer então? Nós vamos, qualquer um dos três aqui selecionado, não importa, o que nós vamos fazer? Vamos apertar a letra A para selecionar tudo, ó, apertou uma vez, deseleciona, apertou outra vez, seleciona tudo, tá? Seleciona tudo. O que eu quero? Eu quero reduzir a dimensão dele, mas sem diminuir a altura, tá? Eu quero só reduzir no Y e no X, eu não quero reduzir no Z, tá? Existe uma técnica aí para poder fazer isso. Você vai apertar a tecla S uma vez, ele vai criar esse gizmo aí, você não mexe com o mouse, segura a tecla Shift e aperta a letra Z, tá? Aí ele criou as duas linhas aí, Y e X, onde ele vai fazer a alteração. Então você vai levando o mouse lentamente para o centro do objeto até você ter a largura aí que você quer, tá? Considerando que cada quadrinho da grade aí é 1 metro, vamos pôr esse objeto aqui mais ou menos na metade de um quadrinho, tá? E vai ser 2 metros de altura. Eu acho também que 2 metros de altura ficou muito alto. Se ficou muito alto aí, você está achando também que ficou muito alto, depois de dar o clique, de soltar aí, ó, o modo de escala, né, naquela função lá, segurando o Shift Z lá para mudar só as escalas laterais, vamos apertar o S novamente, agora somente o Z, sozinho o Z, dá um toque no Z, você vê que apareceu a linha do Z ali, e leva o mouse para frente lentamente, e eu acredito que aqui, ó, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, 1,5 quadrinho, ele vai ter mais ou menos aí 1,5 metro de altura, tá bom? Mais ou menos isso, beleza? Só dar um clique com o botão direito aí, a edição já está pronta, ok? Então nossa edição aqui está pronta, né? Não vamos mais mudar, editar esse objeto. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, ó, se você tirar o objeto do lugar, tá vendo? Ó, ó o que acontece, ó. O ponto centro do objeto continua onde está, porque está no modo edição, entendeu? Então o centro do objeto continua ali. Então é muito importante ter esse cuidado aqui, ó, de não estar mexendo no objeto no modo edição, não está tirando ele do lugar, se você não quer que o ponto, o centro do objeto mude de lugar, tá bom? Vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Ctrl Z, ó, para voltar para o lugar onde estava e sair do modo edição, tá? Vamos voltar aqui para o modo objeto. Agora sim, eu posso mexer que o nosso ponto ali nosso ponto central ali não muda de lugar. O centro do objeto não mudou de lugar, tá? Se eu quiser, lembrando aí, se eu quiser voltar o objeto para o centro
o centro da tela, tá? Para o centro da tela, para o centro da grade, aqueles atalhos lá, vamos relembrar? Shift S, aí nós temos aqui, ó, primeiro você coloca o cursor no centro, já está aqui, dá outro Shift S, e aí vamos usar outra opção agora, que está aqui em cima, ó. Seleção para o cursor, Select to Cursor, tá? Ou seja, nosso objeto que está selecionado vai para onde está o cursor. Vamos lá, Shift S, Select to Cursor, aí ele foi para o cursor, porém, o centro dele está no meio do objeto, então ele foi para o meio aí da nossa grade, tá? Vamos usar aquela técnica lá de subir, segura aqui no gizmo X aqui, aperta Ctrl e dá um pulinho para cima, pronto. Aí, agora ele está certo no local, que fez uma mudancinha, porque acho que eu mexi no plano aqui, mas não tem problema não, pode deixar assim mesmo, tá? Pode deixar assim mesmo, porque agora nós vamos entrar no modo interativo do Blender, tá? O que a gente precisa? O que um objeto, o que um personagem tem que ter, né? Vamos por etapas aí, tá? Para você não se perder, vamos por etapas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o nosso objeto como personagem. Ele já está com a malha aqui escrito player, mas o nome dele, ó, clicar nesse quadrinho aqui, pessoal, a gente muda o nome. A gente tem a opção do objeto aqui. O nome dele ainda é Cube ou cubo, tá? Por quê? Ele foi originado de um cubo, uma primitiva lá, cubo, tá? Um objeto primitivo tipo cubo. Então, clica lá e vamos colocar aqui player, para a gente saber que esse aqui vai ser o nosso player, tá? Vai ser o player do nosso cenário interativo aqui, da onde a gente vai originar um pequeno game, tá bom? Modificou para player, beleza, tá tudo certo. Vamos lá agora, ó, nessas abas aqui no modo propriedades, tá? Nós estamos aqui no modo propriedades, tá? Modo propriedade, nessas abas aqui, ó, temos bastantes opções. Tá, vamos pular para mais uma. Vamos aqui para a aba de física, tá? Que é essa bolinha quicando aqui, ó, tá? Botãozinho da bolinha quicando. Nós entramos aqui na área de física. Na área de física, nós vamos aplicar agora, fazer alterações aqui na física desse nosso player, tá? Desse nosso objeto que agora é um player, não é mais um cubo, agora ele é um player, tá? Nós vamos fazer alterações na física dele para ele se comportar realmente como um player, tá? Pessoal, não se preocupe aí, ó, que o meu player vai ser, o meu boneco do jogo vai ser um cubo, vai ser um quadrado assim. Não, esse quadrado é o seguinte, esse quadrado é o que realmente a gente joga, tá? Em todos os games, todos os games comerciais aí que você joga e tudo, a base dele, a base do jogo é isso aqui, ó. O nosso modelo, tá? O nosso modelo detalhado lá, colorido, bonitinho e tal, segurando a arma e tal, vai estar dentro desse cubo aqui, tá? Então aquele modelo lá, ele é só para deixar o jogo bonito, tá? É só para te dar uma interatividade visual ali, para você ver que o jogo é bonito e tal. Tem um carinha que anda ali, que sai correndo, pula, né, rola no chão, entra no carro, pega a arma, tira e tal, morre, entendeu? Aquilo lá é um objeto animado, é um boneco animado ali, um caráter animado, né? Mas ele trabalha aqui dentro. O que você joga realmente no jogo, né, é isso aqui, ó, é um caráter tipo cubo aqui mesmo, tá? É um playerzinho aqui no formato de cubo, só que ele fica invisível. O que aparece é o outro, tá? Que vai estar parenteado com esse aqui, executando as funções, beleza? Então não se preocupe com esse tipo de visual por enquanto. Vamos aprender o básico. Na sequência eu vou passando para vocês como que é feito o restante. Aqui no painel de física, a gente vai fazer algumas mudanças aí. Primeiro, ele está estático, tá? Aqui, ó, estático, ele está estático. Então o nosso player não pode ser estático, tá? Nosso player, ele tem que ser ou dinâmico, tá? Ou caráter, tá? Aqui, ó, caráter, character, tá escrito aqui, mas é caráter, tá? Ele pode ser caráter. Se ele for caráter, a gente tem determinadas opções. Se ele for dinâmico, a gente tem outras opções, tá bom? Vamos trabalhar aqui dinâmico por hora.
tá? Depois nós vamos entrar naquele detalhe lá do caráter lá, que são outras opções, tá? Então ele vai ser dinâmico, tá? Dinâmico, o que que acontece? Ele começa a interagir, né? Ele começa a interagir com o ambiente aqui, ó. Ele começa a se comportar mais real, tá? Mais real. Antes dele ser dinâmico, aqui ó, em modo estático, vamos voltar aqui para estático e vamos dar um play nessa tela aqui. Ah, você não sabia disso, né? Nessa tela aqui a gente já pode dar um play aqui no game, tá? A gente vai ver aqui como se estivesse rodando um game nessa telinha aqui, tá bom? Para dar um play aqui na Blender Game, a gente tem as opções aqui, ó, Game no menu, tá vendo? Ó, aqui o mouse, ó, Game, abre aqui, Start Game, tá vendo? Pode dar um play, ó. Ah, o que aconteceu, tá vendo? Olha só o que aconteceu. O nosso chão, tá? Ele tem algum problema aí com o nosso chão, tá? Vamos resolver. Mas o jogo já tá inteiro aí rodando. Vamos resolver esse problema do chão aqui. Eu acredito que ele está com anormais virado ao contrário, tá? Para a gente corrigir esse problema, eu vou colocar ele no modo Edit, tá? Se caso acontecer com vocês, pessoal, de dar um play aí, ó, dar um play aqui, ó, no Gamer, ó, e o chão sumir, tá? Apertar ESC para sair do modo Play, tá? Provavelmente são as normais do chão aqui que tá virada, tá? Então vamos aqui no modo Edit, com ele selecionado, aperta as teclas Ctrl N, aí, ó, Ctrl N, apareceu aqui embaixo aqui, ó, Make Normal Consist, beleza? Se for isso aí, quando eu voltar para o modo objeto aqui e dar o player novamente, não é isso, é outra coisa, tá? É outra coisa que aconteceu aí, tá? Corrigir aqui, pessoal, é o seguinte, ó, ele estava com as normais viradas, mas esse plano aqui, todo objeto 3D ele só mostra um lado, tá? Somente um lado que aparece, certo? Todo objeto 3D só um lado que aparece, o outro lado é transparente, tá? Você vira aqui, ó, o outro lado é transparente. Aqui está escuro porque a lâmpada não incide para o lado de baixo. Mas o que aconteceu? Esse plano ele estava virado de cabeça para baixo, tá? O que eu fiz? Eu apertei a letra R, tá? Apertei a letra R, né? Apertei a letra Y, que eu vou girar nesse eixo aqui, e digitei 180 graus. Então ele virou completamente para cima. Agora sim podemos dar o play aqui, ó, Start, que o nosso play continua, certo? Normal. Vamos continuar a explicação aqui. Eu estava explicando que se o nosso play estiver no modo estático, olha só, tá aqui estático. O que acontece? Ele está estático na tela. A gente dá o play aqui, ó, ele não, tá vendo? Ele não acontece nada, ele fica parado lá, né? A sombra dele aparece, tudo direitinho. O mouse até sumiu aqui, mas a sombra aparece tudo direitinho e tal. Mas ele continua lá. Vamos apertar a letra E, a tecla ESC aqui para a gente sair do modo Game, tá? E vamos agora então aplicar uma mecânica, uma mecânica não, desculpa, uma física no nosso play aqui. Vamos mudar ele para dinâmico, tá? Dynamic aqui, dinâmico, certo? Quando a gente aplica ele como dinâmico, ele já começa a ter físicas dinâmicas dentro do jogo. Física dinâmica, o que acontece? A gente dá o play, olha só, ele caiu, tá vendo? Ele caiu, ó. Vamos dar o play de novo. Pessoal, para não ficar vindo aqui no game, abre aqui e dá o play, a tecla de atalho para o play do Blender é a letra P, tá? P de pato. Só apertar o P, ó. Olha lá, tá vendo? Dá um ESC, sai. Olha o que acontece. Eu vou até subir aqui um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Aperta P, olha lá. Ele, tá vendo? Ele começou a interagir aí com o cenário já numa física dinâmica, certo? Então, para a gente continuar a configurar isso aí, a gente já sabe que a física dinâmica vai dar ele esse movimento aí, né? Vamos continuar aqui, ó, né? Nessa aba ainda de físicas, a gente já mudou aqui para dinâmico. Marca essa opção ator, tá? Porque ele é um ator no jogo, tá? Isso aí vai influenciar
nas colisões. Mais para frente a gente vai ver isso, colisões. Aqui nós temos aqui a massa, o radius dele de colisão, né? Temos o fator aqui de fricção. Mais embaixo aqui, ó, nós temos aqui o Look Translation, que é travar a rotação, travar o movimento e tal. Não vamos usar isso agora. E aqui, muito importante aqui, ó, nós temos o Collision Bounds, tá? Collision Bounds, vamos marcar aqui. Ele é um box, vocês podem ver que apareceu uma linha pontilhada, tá vendo? Vou tirar aqui para vocês verem, ó. Olha lá, uma linha pontilhada, tá? Que são aqui a divisão de colisão, tá? Os limites de colisão do nosso player, tá bom? Esse limite de colisão também é muito importante a gente saber deles, porque é ele que vai proporcionar aí funcionamento de muita coisa dentro do jogo, tá bom? Beleza, feito isso aí, nós estamos com mais ou menos aí a nossa dinâmica aí, a nossa física do nosso player já configurado. Vamos testar de novo, letra P. Olha lá, ele cai, tá vendo? Ó, ele cai em pezinho, tá vendo? Direitinho. Depois nós vamos estar falando aí dessas outras opções aqui, mas igual eu falei, nós vamos falando das opções e usando ao mesmo tempo, que aí você vai fixando mais como usar essas ferramentas, beleza? Agora o que a gente precisa? O que o player precisa mais? O player precisa andar, né? O player tem que andar na tela, né? Ele tem que andar de um lado para o outro e tal, entendeu? Então a frente do nosso player vai ser a setinha aqui para frente aqui, ó, ou seja, o Y+, tá? Essa vai ser a frente. Para marcar isso aí direitinho, vamos apertar aqui a letra 7 aqui no pad, letra 7 aqui, ó, ver ele de cima, tá? Olha só, vou dar uma rodando o scroll do mouse aqui, eu vou aumentar o zoom, tá vendo? De cima o cursor, nosso cursor 3D está bem no meio, tá? Vamos adicionar aqui, ó, um item para poder marcar aqui que a frente é aqui mesmo, entendeu? Que a frente é por aqui mesmo, a frente do nosso play. Tá? Para fazer isso, eu não vou adicionar nada, eu vou apenas modificar a malha aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou aqui no modo editor, no modo edit objeto, e vamos usar, ó, vocês podem ver que tá só o nosso objeto no modo edit. Aperta 7 de novo, volta aqui. Vamos usar o seguinte, ó, vamos usar a tecla, um atalho aqui, tecla Ctrl e a letra R, tá? Que é um corte, tá? Esse corte só aparece assim, ó. Olha lá, você vai chegando perto das bordas, ó, o corte aparece. Se você quiser aqui horizontal, se você quiser aqui, ó, tá vendo? Dá um clique, dá outro clique, pronto, o corte já foi feito. Agora você pode mover aqui esse gizmo aqui, ó, da frente. O que nós vamos fazer? Pega aqui o botão de Edge, seleciona somente esse Edge aqui da frente e dá uma puxadinha para frente aqui, ó. Ó, pronto, aí. E a gente já sabe, tá? Já diferencia aqui que essa aqui é a frente do nosso player. Vamos voltar então para o modo objeto. Beleza, então, mas aí o que aconteceu aqui, ó? Olha só, os limites de colisão, ele está no modo primitivo, tá? Ele está no modo box, né? Que é o modo aqui, ó. Podemos olhar aqui, ó. Ele está no modo box, tá vendo? É o limite de colisão, no modo primitivo. Então, quando a gente fez essa alteração aqui, o nosso player não é mais um box, ele virou um polígono, porque ele tem mais de 8 faces, entendeu? Mais de 8 faces não é um box, é um polígono, tá? Então o nosso modo de colisão precisa ser alterado. Para fazer isso é muito simples, bem aqui, ó, vamos usar esse Convex Rule aqui, ó. Aí, pronto, o nosso modo de colisão agora está em cima da malha. Não está aparecendo os 3 pontinhos aqui porque o Convex Rule não mostra, mas ele está em cima da malha aí certinho, tá belezinha agora desse jeito. Dá o play novamente, ele cai lá certinho, dá para ver que ele está virado para frente lá, joia, dá um ESC. Vamos agora então usar mais uma função do Blender, mais uma ferramenta muito importante, importantíssima. Essa que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá?
é a ferramenta que se chama Logic Bricks, tá? Os Logic Bricks, eles são blocos de interação lógica, tá? O que que esses blocos fazem? Esses blocos aí são responsáveis pelas funções lógicas do jogo, tá? Do game, né? Eles permitem você dar entrada pelo teclado, você fornecer saída para algum lugar e você executar as funções, né, dentro do nosso game. Então vamos lá. Então, pessoal, com o nosso Logic Bricks aqui selecionado, né, vamos aqui aplicar então um sensor, né, que é uma entrada aqui, vai ser uma entrada de teclado, aqui, ó, keyboard. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Letra W, né, só clicar aqui, ok, clica dentro, aperta a tecla que você quer, pronto. Vamos colocar aqui W, já sabe que é para cima, né? Padrão de jogo, pode minimizar aqui. Vamos adicionar outro sensor, vai ser o S. Clica aqui dentro, S. Tá? Vamos adicionar outro sensor, que vai ser a letra A. Letra A. Mais um sensor, vai ser a letra D. Tá? São aquelas teclas básicas lá de movimentação da maioria dos jogos aí, FPS, né? Jogo de carro e tal. WSAD. W para frente, S para trás, A à esquerda, D direita. Correto? Então tá. Agora aqui nos nossos atuadores, tá? Nos nossos atuadores, vamos colocar os elementos que vão executar o que essas teclas aqui estão pedindo, tá? Então a gente já sabe aqui que a frente do nosso player aqui é o Y+, tá? Que é a ponta da setinha. Então vamos lá. Atuador vai ser um atuador de movimento, tá? Um motion. Não se assuste com esse monte de opções aqui não, porque a gente quase não vai usar, tá? Vamos pegar aqui o Y mais, ó, tem um menos aqui, tá vendo? Para trás aqui, ó, não sei porque que é para trás, mas ó, Y, vamos colocar aqui 1, aí 1, aí a gente pega aqui esse botãozinho e leva até o sensor. Automaticamente ele adiciona aqui pra gente o nosso controller, tá? Pode minimizar, o controller é um end, tá? Que é um controle direto, tá? Desse para esse. Certo? Aqui vamos colocar aqui a letra W também para identificar, né? Ou frente, né? Se você quiser saber, né, o que isso aqui faz, né? Vai para frente. Vamos colocar outro motion, trás. Aí, trás. Então, para trás é o menos Y, tá? Menos Y. Vamos ver aqui, ó. Para trás a gente deixa sempre um pouquinho mais lento do que para frente, tá bom? Faz a mesma coisa aqui, ó. Botãozinho, conecta aqui no S. Pronto. Vamos ver se está certo. Vamos baixar aqui. Dá o play. W, ó. Vixe. Foi muito, muito rápido, pessoal. Vamos diminuir aqui. Não está muito. Vamos colocar 10. E aqui vamos colocar, onde seria 10 aqui, a gente vai colocar 0,8, tá? Foi muito rápido. Mas a direção foi certa, viu? Já deu para ver que a direção foi certa. Vamos lá, play de novamente. Aí agora sim, ó, W, S, ó, W para frente, S para trás, W para frente, S para trás, beleza? Dá um S aqui para tirar no modo play, né? Vamos diminuir um pouquinho mais aqui isso aqui, que eu acho que tá. Não, aqui tá bom. Vamos diminuir o S, tá? 0,8 tá muito rápido. Vamos por 0,6. Agora sim, vamos lá. Aperta P, W para frente, S para trás. Ok, dá um ESC.
Prontinho, então nós já temos aqui movimentação para frente e para trás, certo? Vamos fazer agora para os lados, tá? Para os lados. Nesse primeiro momento aqui, pessoal, eu vou fazer o giro simples, tá? Não vou pôr aquele efeito de esquivar, né? Aquele desliza para um lado, desliza para o outro, tá? Porque a gente não vai usar isso aqui nessa primeira tela interativa aqui, nesse primeiro game aqui. Então vamos fazer aqui um giro, ainda assim com motion. Agora vamos usar o Z aqui, ó, o gizmo Z, certo? O Z está aqui, ó, tá aqui o Z, porém não é ni lock, que é o local. Nós vamos usar ni rot, que é rotação, tá? É a mesma coisa aqui, vamos colocar menos 1 aqui. Não, acho que o 1 está muito. 3, arrasta para cá. O A seria esquerda, né? Um pouquinho. Esquerda, certo? Vamos colocar mais um. Motion. Direita. Direita, se o A esquerda a gente pôs 3, o direito então automaticamente vai ser menos 3, tá? Liga aqui, pode minimizar aqui, tá? Beleza, vamos arrastar para cá, vamos ver se funcionou, ver se está tudo certinho. Dá o play, o W vai para frente, o S vai para trás, olha só, ele está virando, ó, mas está virando um pouquinho, então vamos aumentar aqui. Vamos deixar 1. Aqui nós vamos deixar menos 1. Vamos lá agora. P. Ó. Aí, ó. O nosso player, tá? Já tá andando aí pelo cenário, para um lado e para o outro. Olha só, tá vendo? Nosso player já tá para um lado e para o outro aí. Beleza? Então nós já temos aí a movimentação do play aqui pelas teclas, tá? Mas vocês podem notar aí que a nossa câmera está estática. A câmera, ela tá vendo aí, ó, existem muitos jogos assim, né, desse jeito, ó. A câmera é estática lá em cima e você vai executando as funções lá e tal. Geralmente tem uma interação com o mouse e tal, né? Não é esse caso aqui, tá? Então, nesse caso a gente pode trabalhar dessas duas formas. Você pode criar um cenário aí com câmera estática e tal, e o seu game, e criar o seu game em cima disso. Mas nesse caso aqui a gente vai colocar uma câmera seguindo o nosso player, tá? Para que isso seja feito de uma forma completa, de uma forma mais interativa, que vai poder ser utilizada, aproveitada mais para frente, a gente vai adicionar um outro elemento aí que nós não falamos nele ainda, vamos falar agora, tá? Que é um item vazio, tá? Esse vazio, ele é apenas um item lá, onde a gente consegue colocar propriedades, colocar script, colocar colisão, entendeu? Executar várias funções, mas ele não aparece no game. Ele simplesmente executa essas funções, ocupa esses lugares estratégicos aí, mas não aparece no game, tá? Que a gente precisa de um item desse. Por quê? Porque a gente vai fazer a nossa câmera olhar para o nosso player, mas ela tem que olhar para um lugar específico, tá? Ela tem que olhar para a cabeça do nosso player. Se eu usar o elemento play aqui, ela vai olhar para o meio aqui onde está o centro do objeto, certo? Então a gente precisa de um objeto mais deslocado assim mais para cima, para a câmera olhar para esse objeto aí como se estivesse olhando para a cabeça do nosso player, certo? Fazer aquela câmera lá, terceira pessoa. Vamos lá então? Primeira coisa que a gente vai fazer, cursor que já está no meio, não cheguei a tirar o cursor do meio, mas se caso você tirou assim, ó, clicou fora e o cursor saiu do lugar, já passei para vocês aqui, vou passar novamente. Tecla Shift, letra S de sapo, vai aqui na opção, ó, cursor to center, cursor vai lá para o meio,
certo? Ou seja, pulsou para o centro, tá? Vamos lá adicionar o nosso vazio, vai ser um Shift A, Empty, aqui ó, Empty, no inglês vazio, tá? Você pode escolher qualquer um desses aqui, tá? Menos uma imagem aqui que não vai dar certo, mas qualquer um aqui do clone para cima você pode escolher. Eu prefiro usar aqui o Axis mesmo, tá? Vamos pegar ele aqui, arrastar para cima, que é onde seria a cabeça do nosso player, tá? Um pouquinho para cima. Ele está meio grandão aí, ó. Se você quiser diminuir, funciona como qualquer outro objeto. Aperta S, dá escala, ó, diminui, tá vendo? Eu vou deixar ele grandão aqui, fica mais fácil de pegar, tá bom? Subir mais um pouquinho. O que acontece então? Para esse vazio seguir o nosso player, porque a câmera vai olhar para ele e automaticamente ele tem que seguir o player, senão não adianta nada. Você fica parado lá, o player sair do lugar, a câmera também vai ficar parada, tá? O que a gente faz? Com o nosso vazio selecionado, primeiro nós vamos dar um nome para ele, né? Vamos aqui na caixinha aqui do objeto aqui, ó, tá empty. Vamos dar um nome para ele. O nome dele vai ser o pivô. Pivô, certo? Com o nosso vazio pivô selecionado, segura a tecla Shift do teclado e dá um clique com o botão direito no nosso player. Então nós temos os dois selecionados aí, ó. Os dois selecionados, tá? Aqui na guia dos Logic Bricks, pode ver que apareceu os dois aqui, ó. Apareceu o player e apareceu o pivô, ok? Voltando aqui para a tela do game, vamos apertar a tecla Ctrl, segura o Ctrl e dá um toquezinho na tecla P. Aparece essa janela aí do set parente, né? Vamos parentear um no outro, tá? Vai ser parenteado o nosso vazio ao nosso player, tá? Vamos lá, Ctrl P, Object, pode ser aqui Object, certo? Prontinho. Isso aqui, ó, não vai dar pra gente ver, porque quando a gente aperta o play, como eu havia dito, ó, o empty não aparece no game, mas ele tá aí, tá? Com os recursos que a gente aplicou aqui nele, ele tá aí parenteado no nosso player, tá? Para ter certeza disso, vamos agora continuar. Aperta a letra A para desselecionar tudo, tá vendo? Ficou pretinho e o play não tá selecionado aqui. Vamos adicionar aqui agora uma câmera, tá? A gente ainda não adicionou câmera aqui, vamos aprender agora um pouquinho mais sobre câmera, tá? Shift A, desce aqui para baixo aqui, ó. Temos aqui uma câmera logo em cima da lâmpada. A lâmpada nós já trabalhamos, mas câmera tá logo em cima da lâmpada aqui, ó. Pronto, adicionou nossa câmera. Pega aqui no eixo Z, ó, levanta, tá vendo? Levanta logo acima do objeto. Você vê que ela tá imensa, né? Tá gigante. Não tem problema, pode deixar ela assim mesmo. É até bom pra gente, fica mais fácil da gente pegar ela. Vamos levantar um pouquinho mais. Vamos resetar a rotação da nossa câmera. Para resetar a rotação, a gente tem duas opções. Primeiro, o atalho, né, que já vem falando já há bastante tempo aí dos atalhos que são mais fáceis. Você vai apertar a letra Alt e a letra R de rotação, você vai resetar a rotação. Tá vendo? Ela zerou toda a rotação que tem. Ela vem por default aí num ângulo de 45 graus e 9 graus para baixo, tá? A outra opção, se caso você não queira resetar por aí, você pode vir aqui, ó, na tela aqui do item, no quadradinho. Aí nós temos aqui, ó, o transform, temos a localização, a rotação e a escala, tá? Você pode vir aqui, colocar 0 grau em tudo e vai resetar aqui do mesmo jeito. A mesma coisa, apertando a letra N, a gente tem que, com o mouse dentro da viewport aqui, ó, aperta a letra N, nós temos também os mesmos itens. Location, que é a locação onde ele está, o rotation, que é a rotação da nossa câmera, e a escala, certo? Que é o tamanho da nossa câmera. Sai aqui, aperta N novamente para diminuir a tela. E pronto. Nossa câmera então já está na posição default dela, posição padrão. Notem que a frente da câmera não é o Y mais como é no nosso player.
Tá? O nosso player, olha só, o Y mais é a frente do player. Mas a câmera, o que acontece? A frente da câmera, não sei por que o Blender fez isso, não sei por que o pessoal do Blender fez isso, mas a frente da câmera é o menos Z, tá? Pode olhar aqui, ó, o Z está apontado aqui, e a frente da câmera, olha só, menos Z, tá? Para você ver isso, literalmente, nós temos aqui, logo do lado desses dois botões aqui que nós já vimos aqui, ó, vamos saltar esse aqui e vir nesse do global aqui, ó, no global aqui, você clicando aqui em global e colocando em local, você tem um eixo local do objeto. Aqui, ó, o nosso player é o mais Y é a frente, mas a nossa câmera, a frente da câmera, como ela está para baixo aqui, ó, tá vendo? Ela está olhando para baixo, a frente dela é o menos Y, tá? O Y é mais para cima e menos para baixo. Então, o que nós vamos precisar de fazer? Nós vamos ter que dar uma rotação nessa câmera aqui, certo? No eixo X, do jeito que o menos Y fique apontando na mesma direção do menos Z, fique apontando na mesma direção do menos Y do nosso player, ok? Com a câmera selecionada, certo? Se caso ela não tiver selecionada aí, você dá um clique com o botão direito em qualquer item da câmera, qualquer linhazinha dessa aqui, ó, nessa parte preta aqui, ó, certo? Depois eu vou explicar o que é essa parte preta aqui, tá? Quando a gente tiver mais de uma câmera aí no cenário, dá um clique, ela fica alaranjada aqui, aperta a letra R, ó, letra R, e aperta a letra X, nós vamos dar uma rotação no eixo X, tá? X aqui, ó, vamos levantar a câmera, tá? Deixar ela mais ou menos numa posição que ela fique olhando, né? Que ela vai achar o nosso player, ok? Dá um clique, pronto. Aí vocês podem observar agora que selecionado aqui o posicionamento local, tá? Os eixos locais dos objetos, o nosso Y ficou para cima, tá vendo? Olha lá, o mais Y ficou para cima. Por quê? Porque a câmera, a frente da câmera é o menos Z, ok? Vamos voltar aqui para global. Pronto, voltou para global. Aqui é um posicionamento global, tá? Não é o posicionamento do objeto, é um posicionamento global. Então, por isso que ele mostra aí o eixo Y para frente aí na direção da câmera aí. Vamos arrastar essa câmera aqui um pouco para trás, tá? Um pouco para trás aqui. Aí vocês vão ter aqui mais ou menos aqui, ó, abaixa um pouquinho, mais ou menos isso aqui, ó, tá? O que é isso aqui, ó? A câmera está de trás do objeto, ó. Vamos entrar para trás dela aqui, ó. Pessoal, para fazer esse movimento aqui, ó, tá vendo? Olha, você vai segurar o Shift e o scroll do mouse. Se você segurar apenas o scroll do mouse, você faz esse movimento aqui, ó. Você rotaciona o cenário. Mas se você segurar o Shift, juntamente com o scroll do mouse, você anda pelo cenário, tá vendo? Você consegue andar aí, ó, modificar a posição dos objetos pelo cenário. Vamos entrar aqui de trás da câmera, tá? Entrar aqui de trás da câmera. Aí, olha só, tá vendo? O que nós queremos é isso aqui, ó. A câmera, no meio da câmera, olhando para o nosso empty lá na frente, ó. Certo? É isso aqui. Então a posição é mais ou menos essa aqui. Não se preocupe se não ficar 100%. Tá bom? O importante é estar mais ou menos nessa posição aí. Ok? O que a gente precisa agora é falar para a nossa câmera, né, através aqui dos atuadores lógicos, falar para a nossa câmera que ela vai olhar para o nosso pivô ali, tá? Então vamos lá, vamos falar para a câmera olhar para o nosso pivô aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer com a câmera selecionada, tá? Câmera selecionada, nós vamos aqui nos sensores, vamos adicionar um sensor always, tá? Esse always aqui é o seguinte, ó, é sempre, tá? Sempre, ou seja, sempre vai estar fazendo essa ação aí, tá? Vamos aqui nos nossos atuadores e colocar um atuador de câmera, certo?
câmera. Agora aqui no atuador de câmera a gente tem umas configurações, tá? O Camera Object é o objeto que a câmera vai enxergar, que a câmera vai estar sempre olhando para ele. Clique aqui. Como a gente tem poucos objetos agora ainda no nosso cenário aqui, então tá facinho de achar. Nós vamos olhar para o pivô, certo? Caso tenha muitos objetos, a gente pode fazer uma pesquisa, tá? Só digitar lá e fazer uma pesquisa, tá bom? Nosso player tem 1,5 m de altura, mais ou menos, tá? Mais ou menos 1,5 m. Vamos colocar essa câmera aqui então, mais ou menos aí uns 4 metros de altura, tá? Vamos ver se fica bom, tá? Se não ficar, a gente vem aqui e altera, tá? A distância mínima que essa câmera vai ficar do nosso player vai ser de mais ou menos 8 metros. Não, vamos pôr mais um pouquinho, vai ser de 10 metros. E a distância máxima vai ser de 15 metros. Tá? Aqui, ó, nesse dumping, é um retardo que ele dá mais ou menos assim no movimento da câmera, tá? Para não ficar um negócio muito robotizado. A gente vem aqui e aumenta aqui para 1.3, tá? Não pode ser muito alto, porque senão acaba prejudicando o funcionamento da câmera. E aqui no Axis é a direção que a câmera vai olhar, tá? Essa nossa câmera aqui vai olhar para o mais Y, tá bom? Isso, para o mais Y. Vamos ligar aqui. Pode minimizar, não tem problema. Vamos baixar aqui um pouquinho, tá? Agora vem um modo de visualização novo aqui no Blender para você que está começando agora, tá? Esse modo é o seguinte, é a visão da câmera, tá? Como que a gente faz isso? Quando você tem uma câmera no Blender, o game passa a ser mostrado para você na tela através dela, tá? Através da câmera. Se caso você dá o play sem ser através da visão da câmera, você não interage 100% com o jogo, tá? Porque a visão fica diferente. Mas através da câmera você tem 100% de interatividade, porque a câmera está olhando ali para o objeto que você está manipulando dentro do jogo, ok? Então, para poder mudar aí para a visão da câmera, a gente tem as teclas de atalho, né, que é o número 0 lá no pad do teclado, para quem está usando PC ou notebook que tem o numpad, né? Para quem está usando só notebook que não tem numpad, o atalho é aqui, ó, View, e pode procurar aqui, ó, câmera, olha lá, numpad 0. Clicou aqui, ele muda para visão da câmera, ou no 0 do teclado, a mesma coisa. Apertou uma vez, apertou outra vez, volta para o lugar, certo? No zoom, no scroll do mouse, a gente dá o zoom, tá? Na câmera, certo? E aqui a gente já não pode mexer em mais nada, aqui é só simplesmente dar o play e tá lá. Nosso play caiu lá, vamos andar com ele? A gente anda, ó, a câmera está seguindo ele, ó. Pode ser que não esteja muito claro aí, porque o cenário não tem muita interatividade, mas já dá para saber aí, ó, já dá para ver que está seguindo, ó, tá vendo? Olha lá, vai na borda do cenário, ó, a hora que o play vira, ó, a câmera vira junto, ó, tá vendo? Ó, a câmera vira junto, ó, certo? Vai para um lado, vai para o outro, entendeu? Então você está sempre, a nossa câmera vai estar sempre atrás do nosso player, tá? Com um retardozinho, você vê que quando eu viro, ó, o player mostra ali a lateral ali um pouquinho e a câmera vira logo em seguida, tá? É aquele dumping lá, aquele retardozinho lá da câmera lá que faz isso, ok? Então, nossa câmera já está funcionando em cima do nosso player. Nós já temos aqui um cenário interativo aqui no Blender, certo? Nós temos um chão, né, que é um plano que nós transformamos ele em chão, colocamos uma textura, né? Nós temos aqui um cubo modificado, né, com os tamanhos direitinho aí, aproximadamente 1,5 m por 60, 70 de largura, né, com a frente apontando aqui, que representa o nosso player,
tá? Nós temos uma lâmpada, né, tipo sol, né? Nós temos uma lâmpada tipo M para poder dar um tratamento nas sombras, e nós temos também uma câmera seguindo o nosso player, tá? E também o nosso player com a interatividade do teclado, usando as teclas WS, A e D para fazer os movimentos, ok? Mas aí o que acontece, pessoal? A maioria dos games hoje, nesse estilo de visão aí, a câmera é controlada pelo mouse, ou a direção, a direção do personagem é controlada pelo mouse, entendeu? Tipo assim, onde você usaria A e D para fazer esquerda e direita, é feito pelo mouse, tá? Como fazer isso no Blender? Vamos lá, vamos fazer a alteração? Guardem essas opções, tá? Vamos pegar aqui o nosso player. Guardem aí essas opções aqui, ó, do A e do D, tá? No esquerda e direita aí, porque vai ter jogo que você vai ter que usar desse jeito aqui, tá? Mas nesse aqui em particular, nós vamos usar um pouquinho diferente, tá bom? Para fazer isso, o que nós vamos fazer? O A e o D nós vamos modificar, eles vão ser aquele esquive, né, que joga o personagem para um lado e para o outro, para esquivar aí de alguma bala, né, algum ataque, alguma coisa, certo? Então como que a gente faz isso? A gente vai apagar o, o valor aqui na rotação no Z, né? E vamos mudar para Lock novamente, né? Para Lock, usando aqui a letra A, ele vai para a esquerda. A gente vai usar aqui no eixo X, tá? Deixa aqui mais ou menos aqui o mesmo valor ali da frente para trás, quer ver? 10 que tá, né? Deixa 10 aqui também. E no outro lá, a mesma coisa, apaga aqui e põe menos 10, certo? Vamos lá, vamos testar. Aperta o 0 para a visão da câmera, aperta o P, ó, vai para um lado, vai para o outro. Deixa eu ir numa quina ali, ó, para a gente poder ver. É isso mesmo, ó, vai para um lado, vai para o outro. Não, tá indo os dois para o mesmo lado, peraí. Vamos corrigir aqui. O D tá certo, que é o 10, e o outro aqui é o menos 10, peraí. Aí, menos 10. Agora sim, vamos lá. P, vai para frente. Vamos aqui na quina aqui, ó, o D. Aí, o D vai para um lado, o A vai para o outro. Beleza, mas como é que eu olho para os lados agora? Para olhar para os lados, a gente vai usar o nosso pivô, tá? Vamos usar aqui o nosso pivô. Dá um clique aqui no pivô. Levanta aqui, vamos colocar uma interatividade no pivô aqui, ó. Vamos colocar um mouse, tá? É só um mouse. Pode colocar aqui mouse look, que é o nome padrão desse tipo de visão, desse tipo de movimento. Aqui no botão de evento, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher movimento. Aí, movimento. Aqui no nosso atuador, vamos colocar também um mouse. No lugar de visível aqui, vamos colocar look, né? Look. E aqui nós vamos escolher, acho que, eu não estou lembrado bem, mas vai ser o Y, tá? Vai ser o Y aqui. Liga. Pode minimizar. Vamos testar. P. Tá aí. Ó. Um lado, o outro, ó. Certo? Um lado pro outro aí, ó. Mas lembrando aí, pessoal, que isso é só visão. Vamos fazer agora o movimento mesmo do personagem, tá? O movimento do personagem. Para fazer o movimento do personagem, vamos mudar aqui, ó, em vez de ser
tirar aqui. Se eu coloquei no lugar errado, vamos colocar aqui no próprio personagem, tá? Um sensor de mouse, movimento, e é o mouse look. Aqui um atuador de mouse também, look, tira aqui, coloca aqui, isso aqui, vamos lá, está? Agora sim, aí ó, eu estou fazendo o movimento, pessoal, com o mouse, tá? Ó, vai para um lado, vai para o outro, é o mouse, né? Ó. Aperto o W para ir para frente, aperto o S para ir para trás, mas para um lado e para o outro eu vou no, ó, faço o esquive aqui, tá? E com o mouse eu faço a direção, ok? Então nosso personagem aqui ficou um pouco mais completo, ok? Um pouco mais completo, certo? Pessoal, esse vídeo tá ficando aí um pouco longo, tá? Vai ter uma ediçãozinha aí, vai ficar um pouco menor, mas já tá ficando um pouco longo. Vamos parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos fazer uma segunda câmera, tá? Porque essa câmera é a câmera terceira pessoa. Nós vamos fazer a câmera de primeira pessoa, tá? Vamos usar a câmera de primeira pessoa e já vamos colocar alguns obstáculos nesse cenário aí para ter uma interatividade melhor, ok? Então, se esse vídeo aí te ajudou de alguma forma, se você se identificou aí com a criação de jogos através do Blender, tá? Com essas facilidades que tem hoje, que vocês podem ver aí, ó, em menos de 3 vídeos a gente já tem um cenário interativo, né? E você já tem assim, um conhecimento que com pouca coisa você já pode desenrolar e desenvolver o seu jogo, entendeu? Se você se identificou com esse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, mostre aí para os seus amigos, tá? Publique lá na sua rede social, fala lá que tem esse vídeo aqui que é muito bom, que tá te ajudando, entendeu? Se te ajudou, né, de alguma forma, ok? Então eu fico por aqui, agradeço por vocês terem me acompanhado até agora e até o próximo vídeo, tchau!